Oi, gente! Boas tardes, boas noites. Estamos aqui no Conta com a Gente. Boa tarde. E hoje nós temos vamos tratar de um assunto que você vai amar. Por quê? Porque teve uma demanda muito grande. Não só de pessoas interessadas no tema do nosso programa, como famílias interessadas no tema do nosso programa, que é intercâmbio. E por quê? De repente, os intercâmbios vieram à tona numa evidência de preocupação maior com o domínio de uma língua estrangeira. E é fato isso. Cada entrevista de trabalho que você vai ter, nós estamos aqui sempre muito focados na questão do desemprego, né, parceiro? A questão do desemprego, como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho? E nós observamos que o domínio de uma língua estrangeira é sine qua non, tá? Aquele candidato que não tem, isso claro, dependendo do nível, né, que você está na busca desse seu emprego. Mas do nível médio para cima, qualquer cargo, se você apresenta o domínio de uma língua estrangeira, do inglês, vamos falar efetivamente do inglês, você já tem meio caminho andado nessa corrida com os seus concorrentes à mesma vaga. Então, é de fundamental importância, vamos prestar atenção como ter o domínio de uma língua estrangeira. Aí, intercâmbio. Vamos falar de intercâmbio, vamos fazer um intercâmbio, certo? Está aqui meu parceiro Celso Júnior, por favor, Celso. Também trouxemos aqui o Fábio Andrade. Olá. Ele é especialista em carreiras internacionais, educação internacional, consultor de intercâmbio da IA Intercâmbio, e ele vai dar dicas, vai explicar pra gente hoje Por que o intercâmbio voltou a estar em alta? Eu lembro na época dos meus filhos, nós tínhamos muito essa... teu filho vai fazer intercâmbio este ano? Não, porque já fez 18. Teu filho vai fazer intercâmbio, Paulinho? Não sei. Como é? E de repente voltou, eu estou ouvindo o tempo todo, e não só entre adolescentes, mas entre os mais velhos. Sim. Eu falei, nossa, mas você faz intercâmbio com 65 anos? Sim, claro, Salete. É o grande barato da viagem, é você ir por um intercâmbio. Falei, nossa, mudou tudo. Fábio, por favor, você pergunta, manda sua pergunta, que tipo de intercâmbio, custo, como fazer, o que observar como itens de maior importância num processo de intercâmbio. Fábio, por favor, fique à vontade, fale do intercâmbio. Por quê intercâmbio? Bom, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui, né, poder esclarecer um pouco os pontos aí que podem ser ainda obscuros desse assunto. E até complementando um pouco o que você falou, hoje em dia, realmente falar inglês é fundamental. É fundamental. Né, para as carreiras, para o mercado corporativo. Mas o intercâmbio, ele vai um pouco até além do domínio da língua estrangeira. É uma experiência intercultural. Então, isso está sendo muito valorizado hoje pelas empresas. Então, hoje tem carreiras de trainees, né, aqueles programas de trainees das grandes empresas, que não só o inglês é necessário, eles estão exigindo já um intercâmbio feito no exterior ou que tenha sido... Não é só você ter a fluência na língua, eles querem mais. Não, hoje eles querem mais, porque a barra sempre sobe, né? Ainda mais quando você tem um panorama de crise. E as empresas estão dentro de um contexto global hoje em dia, muitas das empresas. Sim. As empresas que fazem programas de trainees, que são muitas vezes, a maioria são multinacionais ou empresas que elas participam do mercado globalizado, né? Mesmo empresas nacionais. Então, eles sentem que as pessoas não ter o idioma é um pré-requisito, mas eles querem pessoas que tenham vivenciado uma troca de culturas, tenham se relacionado com pessoas de fora, porque isso vai ser o dia a dia dessas pessoas também, né, no seu mundo corporativo. Então, passou a ser uma questão só do idioma. Tá? Hoje em dia, é a questão comportamental de alguém que saiba se relacionar com pessoas de diferentes culturas, né, e ter tido já essa experiência dessa troca, porque ela vai ser exigida disso, né, no seu dia a dia, né, dentro da empresa. Tá? Isso no mercado de trabalho altamente competitivo,
mas a partir de um certo nível de gerenciamento de cargos e salários é que isso passa a ser... Ou você já tem isso nas curvas mais baixas? Isso está descendo, está descendo. Então, antigamente era a nível de diretoria, que tinha uma exigência, né, de a pessoa falar outras línguas, tudo isso daí foi para os cargos de gerência e hoje para os cargos de coordenador, supervisor. E você pega, por exemplo, mesmo nos cargos técnicos, a pessoa precisa entender um manual que às vezes está em outra língua, ela precisa entrar em contato com o suporte, que às esse está na Índia de um determinado equipamento. Então, é necessário cada vez mais, né, ter esse domínio do idioma e principalmente o inglês, né, que Estava conversando com o Fábio Salete antes de começar aqui o programa. E ele comentou que esse público da classe D, classe C, que é uma classe média, às vezes média mais baixa, já está conseguindo fazer o intercâmbio e já é um público que representa pelo menos 20%. Olha! Então, já mandou sua pergunta para a gente? Faça sua pergunta pelo YouTube, pelo Facebook, retweeta a gente também. O Fábio vai responder a sua pergunta. Nossa, Fábio, isso eu não sabia. É verdade. Eu tenho recebido muita gente que vai, os pais com os filhos, e assim, os pais falam assim, não, eu nunca viajei para o exterior, né? Meu filho também nunca viajou para o exterior, mas a gente entende que é uma necessidade, a gente está poupando para isso, então eles vão e pedem um programa que caiba no orçamento deles, eles vão com antecedência para poder ir pagando, isso aí pode ser pago ao longo de vários meses, então ele se planeja para um ano e meio à frente, e eles estão vislumbrando isso como assim, um futuro para os filhos. É um investimento, né? É um investimento, porque isso não é um gasto, é um investimento que seja um investimento para longo prazo ou para curto prazo, porque às vezes tem profissionais que precisam de uma melhora no inglês, porque elas vão passar a exercer um cargo que precisa fazer um reporte semanal ou diário para quem está no exterior. Ela vai começar a trabalhar em grupos de trabalho para um determinado projeto com pessoas do mundo todo. Então, dependendo do objetivo da pessoa, pode ser curto prazo, pode ser longo prazo, mas sempre vai ser um investimento com um retorno aí que ela vai ter. E um diferencial de formação que eu considero importante. Hoje, não só o inglês, mas quanto mais línguas você conseguir ter o domínio e a fluência, mais diferenciado acaba sendo a sua pessoa enquanto profissional. Porque ter acesso a uma outra língua é ter acesso a um conhecimento, não é? Que muitas vezes fica restrito. Então, investir nisso, investir nessa formação de domínio de línguas, o alemão hoje tem uma procura bárbara no Brasil. O francês, o espanhol também são muito importantes. O francês resgatou toda uma importância, né? Muito interessante, uma língua linda. O próprio italiano. E o espanhol, que a gente aqui acaba achando que porque fala um portunhol, né, que está preparado para pegar e ter uma interação com... Você não entende nada, você vai escrever... Eles não suportam que você, né, escreva errado a língua, achando que você está falando certo. Então, assim, é importante, e a gente, por estar dentro de uma América Latina que é cercada de países que falam espanhol, né, por todos os lados, e a gente está estreitando os laços e fazendo cada vez mais comércio com esse pessoal, a gente precisa falar direito com eles, né, é o mínimo que se espera. Então, existem assim, casos que até as pessoas não sabem, né, mas, por exemplo, nós temos alguns programas de um executivo, que ele até já fala bem inglês, né, mas ele precisa fazer uma apresentação para um board, né, para um grupo de C-levels que muito qualificados, ele precisa fazer uma apresentação, ele tem uma certa insegurança. Ele consegue fazer um programa de 2, 3 semanas, onde ele vai fazer junto àquela apresentação, ele vai treinar aquela apresentação, ele vai se sentir muito mais seguro. Né? Mas ele vai, tipo o quê? Ele vai para...
Ele Pro vai Canadá? Ele vai para o Canadá ou para os Estados Unidos, ele vai para fazer esse programa, ele não vai para aprender inglês, ele vai para fazer um programa onde ele vai fazer uma imersão para ele ganhar mais fluência que ele precisa expor, ele vai ter que responder perguntas, ele vai ter alguém que vai ajudá-lo a montar aquela apresentação, vai fazer os exercícios de apresentação e a pessoa vai falar assim, não, isso aqui você não está falando certo, aqui você falou errado e tal. Pô, ele vai estar totalmente preparado. Fantástico. Então ele vai fazer uma apresentação que pode ser a alavanca para ele assumir uma posição global, para ele assumir uma posição de mais destaque ainda, já numa carreira de sucesso, né? E ele vai se sentir totalmente à vontade, totalmente tranquilo para fazer essa apresentação. Você prestou atenção? A coisa, ela ganhou uma complexidade, uma sofisticação. O mercado de intercâmbio, né? Uhum. E você tem empresas também muito diferenciadas no alcance de um objetivo. Então você chega a uma espécie de uma consultoria, eu percebi isso com o meu filho, é uma espécie de uma consultoria onde eles querem saber exatamente quais são as suas... quais são os seus propósitos, o que você busca exatamente, se você tem por objetivo mais uma imersão cultural, porque você já tem um pouco da língua ou não, ou você está indo exclusivamente para a aprendizagem da língua estrangeira. E o espanhol, como é que aparece nesse mercado de intercâmbios? A gente faz intercâmbio para aprender espanhol? Faz. Argentina? Não. Quase todos os países. Você tem Argentina, Chile, você tem até na Bolívia, você tem no Peru, Equador, Costa Rica, México. E teve porque antigamente só falava intercâmbio para inglês, né? Vamos falar inglês, vamos fazer um intercâmbio. Tem uma procura. E assim, tem um programa que muita gente está procurando agora, porque a Espanha abriu já há algum tempo a possibilidade. Se você fizer um curso de espanhol de mais de 6 meses, você pode estudar e trabalhar. Então você vai para Madrid para fazer um curso de 6, 7 meses ou um ano, e você pode estudar e trabalhar meio período. Para se manter. Mas a própria contratação, na contratação de um intercâmbio, você já tem essa opção? Não. Não, você tem a opção assim, porque como é que funciona? Ele vai contratar o intercâmbio, ele vai tirar o visto de estudante aqui no consulado, ele chega lá e ele pega a permissão de trabalho lá, quando ele chegar lá na Espanha. Tá. Ele pegou a permissão de trabalho, ele pode procurar qualquer emprego. Que ele quiser. O emprego que ele quiser. Não está restrito. Ele pode tanto atuar na área que ele já está acostumado ou em alguma outra área. Lógico, vai depender do espírito dele de buscar as coisas, né, da própria boa vontade dele. Mas é totalmente possível ele trabalhar e estudar lá fora. E ele se mantém com o trabalho dele enquanto ele está lá estudando. E tem outros países que têm programas semelhantes, né? Nesse sentido de você poder estudar e trabalhar. Tem. Nós temos Austrália, por exemplo. Temos Austrália, temos Nova Zelândia. Permitindo ainda Austrália tipo permite, assim, bastante gente vai para lá. Nova Zelândia. A Irlanda é um destino, assim, muito, muito procurado, porque você não precisa tirar um visto prévio. Você vai para lá com o seu passaporte, né? Você dá a entrada no país e depois você vai no departamento de imigração, aí você mostra lá a sua matrícula de um curso de 6 meses, né? Você mostra 3 mil euros, que uma comprovação que você tem 3 mil euros, ou seja, aqui no Brasil mesmo, você pode levar um extrato daqui do Brasil, e eles te dão o visto de trabalho. Daí você pode estudar e trabalhar meio período. E você pode renovar isso por 3 vezes. Então é 6 meses de estudo, mais 2 meses de férias, são 8 meses. Você pode renovar 2 vezes, você pode ficar 2 anos. Na Irlanda. Na Irlanda, trabalhando, estudando. E aí você terminou esses 2 anos, você já está muito bem no inglês, você já está perfeito, você pode entrar numa universidade, fazer um curso universitário, você pega mais 2 anos. Nossa, aí isso te dá um diferencial na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Você não tem noção, meu amigo internauta, o que isso te diferencia frente a outros candidatos. É impressionante, Fábio. Eu vou te contar uma história real que está acontecendo agora. Eu tinha uma cliente que ela tinha sido demitida do emprego. Ela falou assim, eu quero aproveitar para fazer um intercâmbio. E eu conversando com ela, porque aí esse é o papel do consultor. É o consultor, exatamente. E pegar e falar assim, mas qual é o teu objetivo? Não, eu quero fazer porque eu tenho um inglês bom, mas eu queria fazer um certificado.
do TOEFL. Eu falei assim, legal, mas qual que é o teu passo seguinte? Na verdade, o que você quer? Não, eu quero melhorar meu currículo para poder me recolocar. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um teste e ver qual é o teu nível. E o nível dela já era muito bom. Falei, então vamos pensar um pouco fora da caixa. Aí a gente tem alguns programas onde você vai fazer um curso de 4 semanas ou de Project Management, ou de Business Management, ou de Marketing. Aí ela achou legal, ela se candidatou lá fez o programa para Project Management. Como já estava previsto, ela começou a fazer algumas entrevistas e ela já está contratada quando ela voltar, porque ela estava fazendo isso e os caras acharam super legal. Tá vendo? E ela falou assim, nossa, já vou voltar com um emprego, porque eles falam assim, legal, gostei disso, gostei da tua iniciativa, legal você estar fazendo esse curso, vou te contratar, vou esperar você ir e na volta você começa a trabalhar. Então ela está terminando na semana que vem. Ela termina o curso, ela já volta para começar a trabalhar aqui, graças a um programa que ela ainda nem tinha feito ainda. Olha só. Agora tem uma colocação, que certamente você está pensando isso, né? Eu vou lá. Mas e grana? Você está desempregado, né? Como é que eu vou investir num curso, numa língua estrangeira, investimento numa bastante viagem? alto, né? É um investimento alto, vamos combinar? É um investimento. E aí, como tudo, você tem que pesar, né, os prós e os contras. Daí o cidadão você pode brasileiro pensar o seguinte, desempregado. O que é que eu faço? Eu deixo de gastar esse dinheiro, mas de repente eu vou precisar de mais tempo para me recolocar e esse dinheiro eu vou acabar gastando nas minhas despesas, ou eu realmente acredito no meu potencial e eu acredito que eu posso melhorar a minha empregabilidade com esse curso, e aí eu faço isso sabendo que eu vou estar antecipando a minha volta ao mercado de trabalho. Só você que pode decidir. Né? Mas eu acho que você tem que apresentar. Mas hoje tem acesso. Não tem a coisa, não, é impossível porque eu não tenho acesso, eu não tenho como pagar uma viagem de intercâmbio. Tem, não. Lógico, existe um custo, não há como ser Existem opções, diferente. uma coisa é você fazer intercâmbio em Nova York, outra coisa é você fazer intercâmbio na Austrália ou em Nova Zelândia. Ou na África do Sul. Ou na África do Sul, hoje, perfeito. Eu estou mandando muita Na Argentina, gente aqui do lado, por exemplo. Ou na Argentina também. Por que não? Se o espanhol for o teu objetivo, o foco. Claro. Agora, por exemplo, você vai... por isso que eu sempre falo, procura um consultor, porque ele vai poder ver quais são os lugares que, de repente, estão mais adequados ao teu orçamento. Eles vão poder ver uma escola que está em promoção, uma promoção boa, então você tem uma oportunidade. É sempre bom você ver todos Passar por um consultor. Porque ele vai te colocar o leque de opções e você vai tomar a decisão do que você quer. É importante, então, entender qual é o seu objetivo e ter um planejamento, então. Então, por exemplo, esse público que você falou comigo na conversa da classe D e classe C, é um público que, no geral, se planeja bastante antes de fazer intercâmbio. Tem que se planejar, ele não tem outra saída, né? Mas é legal, porque até exercita, né? Sem dúvida, é fundamental. Eles planejar a longo prazo, ter um controle poupar, maior, tudo. né, de orçamento. O planejamento financeiro passa a ser o dia a dia, porque eles sabem que vão precisar daquele dinheiro, né, dali a certo tempo, e toda a família está engajada nisso. Isso é muito legal. Agora, você também tem que ver o perfil da pessoa, tem que ver os gostos da pessoa. Então não adianta assim, a pessoa falar assim, não, é legal, eu quero fazer um intercâmbio lá no Canadá, porque todo mundo diz que é legal, que está barato, tal, não sei o quê, e eu quero ir lá em janeiro. Eu falei, legal, é bacana. Você gosta de frio? Não, eu suporto o frio. Então, peraí. Você vai fazer em Toronto, né, em janeiro, cara, você vai odiar, não vai dar para você. Dá para ir em Toronto em julho, faz 40 graus lá. Então, se der para fazer em julho é melhor, né? Não dá, tem que ser em janeiro. Então por que você não vai para Cidade do Cabo, né? Cidade do Cabo, vai estar quente, você vai gostar, vai estar praia e tal. É um lugar maravilhoso. Então, assim, você tem que respeitar coisa do inglês? essas coisas. Não, o inglês da Irlanda é péssimo, ninguém entende quando você fala o inglês da Irlanda. O inglês da África do Sul também ninguém entende. Não tem como não entender, gente. Até pela minha própria experiência pessoal, você acaba, na questão de falar inglês com as pessoas, né, no mundo corporativo, falando com mais pessoas que não são nativas em inglês do que os nativos em inglês.
isso Então você mesmo, vai falar Fábio. com um japonês que fala inglês, com um alemão que fala inglês, com um francês que fala inglês, com Muitas um vezes indiano. o chinês que fala inglês não vai entender o inglês BBC, por exemplo. Você vai entender Exato. inglês internacional. Exato, então assim, essa Mandarim, uma neura língua de que, que não, eu hoje- vou ter que falar um inglês perfeito. Não, porque o outro também não vai estar falando aquele inglês perfeito. Não Mas é adianta, por comunicação, qualquer né, lugar Fábio? que você for fazer um curso de inglês, você vai aprender a falar inglês com sotaque brasileiro. Exatamente. Não importa se você vai fazer na Inglaterra, nos Nova Estados Unidos, Zelândia, Nova Zelândia, China. você vai falar com sotaque brasileiro. E não vejo o menor problema nisso. Não há o menor problema. comunicação Isso faz se parte faz, da nossa bagagem cultural, gente. Preconceito, Fábio? Não pode ter isso. A gente vai falar com sotaque brasileiro, você vai falar com um indiano com sotaque indiano. E cada um na sua. E O vocês brasileiro vão se entender. cobra muito nessa questão do acento, do sotaque que ele está falando, Não, né? isso é bobagem, gente. E normalmente as escolas também, o que elas fazem? Elas dão aquele inglês mais vanilla, né? Sabe, aquele inglês que eles tiram aquele sotaque mais exacerbado de algumas coisas. Eles fazem um tour dos professores, então o professor inglês vai estar depois na Nova Zelândia, na perfeito, Austrália, perfeito. ele vai migrando, eles vão fazendo isso, até para ter tirar um pouco desse ranço, né, Muito bom. do inglês. Nós temos várias pessoas que estão aqui online. Olha. Então, a Iana está aqui online, a Leandra, a Judean, Elber e o Joseni, ele fez aqui uma afirmação interessante. Ele conta que ele vive na Itália com a filha dele, que ela estuda 3 línguas, além do italiano, e os professores acham um absurdo ela ter vindo do Brasil com aquele inglês de escola estadual, ou seja, fraco. Precisamos muito que o Brasil ofereça um inglês mais aprofundado nas escolas estaduais. Meu Então, essa amigo. deficiência da educação no Brasil acaba fazendo do intercâmbio algo muito importante, né? Sim, O Brasil não esse ensina nem o português, gente. Vamos exatamente o que eu ia falar. Os alunos saem mal falando português, que dirá o inglês. É uma deficiência educacional Gravíssimo. grande, é uma deficiência para nós como país, para se integrar globalmente. Né? Mas assim, você vê que a população, muitas pessoas, elas têm essa consciência e buscam sanar através de um intercâmbio. Então, por isso que hoje você encontra muitos brasileiros. Você vê as escolas, o número de brasileiros é muito maior Mas são do que 220 seria milhões, nosso peso populacional no mundo, né? Por causa que a gente tem que correr atrás. E tem alguns destinos que tem mais brasileiros ainda. Eu até assim, eu aconselho sempre a tentar fugir daquele destino que tem muito brasileiro. Tipo, Por exemplo, Irlanda. Irlanda é um destino que o pessoal está indo para trabalhar e estudar por causa que é mais fácil. Se a pessoa vai só querer estudar, poxa, não vai para a Irlanda, porque você vai acabar encontrando muito brasileiro, você vai escutar E não vai falar- português não o vai tempo falar todo, inglês, você exatamente. perde aquela característica da imersão um pouco. Né? que é fundamental. Por mais que eu fale assim, olha, mesmo o pessoal que vai para a Irlanda, fala, olha, tenta, né, não falar com brasileiros, tenta se separar. Tem muito brasileiro e você vai conversar com brasileiro, A mesmo que você Irlanda fale assim, tem eu muito vou falar em brasileiro, né? inglês com o meu amigo brasileiro. Você esquece uma palavra, você vai lá e pega aquela palavra só para falar aquela, pronto, já era. Acabou. Já começa. Então, assim, verdade. tenta aí. Então, assim, puxa, eu quero fazer um intercâmbio, uma imersão em Orlando em julho. Um Orlando em julho, sem brasileiro, você não vai ser o melhor lugar do mundo para você fazer essa imersão. E os custos disso aí? A gente está falando Miami, Chile, Austrália, Nova Zelândia, África. Isso tudo você está se referindo a custos distintos. Uma coisa é você estudar inglês em Cape Town, outra Sim. coisa é você estudar inglês em Nova York Com ou em certeza. Washington, ok? Uhum, É exato. isso? É isso mesmo. Por isso a importância do consultor. Por isso de a importância novo. do consultor. E consulta, o preço de consulta, estão perguntando. Nós pagamos quando eu vou numa agência de intercâmbio. Olha, pergunta. o preço da consulta, né, do consultor, vai ser, sei lá, 3% do valor que você vai gastar no programa. Mas se eu não você sei juntar nada, com tudo, Fábio. vai ser 1%, porque... Eu tô perdida, eu quero fazer um intercâmbio, eu vou lá na sua... Não, no você não lugar vai que pagar trabalha. nada. Você Eu não chega- vou pagar nada. Nada, Você faz como um nada. orçamento. A gente faz um orçamento. Você vai, vamos lá, tentar um histórico, né? Por Você favor. liga, fala, olha, estou querendo um intercâmbio e tal. Eu vou falar assim, legal,
primeira coisa, você quer vir aqui, por favor, na nossa agência? Porque aqui eu vou ter condições de te mostrar as escolas. É muito melhor do que uma interação remota. Tá. Né? Então, a pessoa vai lá, aí eu converso com a pessoa, tento entender qual que é o objetivo dela, qual que é o estilo dela, quanto que ela tem para investir e vou começar a direcionar as opções. Aí eu mostro as escolas, mostro as brochuras, mostro os sites. Claro, e é isso outro aí, tipo de atendimento, né, Fábio? Você aí eu vou montar um programa, você quer mais intensivo, um programa mais intensivo, 10 programa dias, mais... 20 dias, 3 Quanto semanas, tempo 4 você semanas, tem de enfim. disponibilidade, né? Então, se você tiver só 2 semanas, ok, faz em 2 Vamos semanas. fazer aula o dia inteiro, você pode fazer um intensivo de aula. Faz um intensivo. Eu tenho 2 tá. meses, melhor ainda. Aí você né? pode fazer meio período de aula. Pode fazer meio período, Aham. e aí não fica tão maçante também, tão cansativo. Então é isso que a gente vai... Isso não se cobra. Eu posso Nada, entrar em nada, qualquer nada. agência de intercâmbio Pode. aí, meu irmão. Você pode entrar em qualquer agência de intercâmbio e dizer dos seus propósitos e pedir uma ajuda. Aí você vai encontrar Exatamente. o Fábio, olha, eu gostaria de falar inglês com maior fluência, Fábio. O que que você Exatamente. não tenho grana. Então. O que você recomenda? É assim mesmo, tá? É isso A mesmo. grana está curta. Normalmente para todo mundo, mesmo para quem não está curto, é lógico, ninguém quer gastar dinheiro à toa, todo mundo vai querer valorizar, né, aquilo que está pagando. Então, ele às vezes vai optar mesmo por um lugar que seja um custo maior, mas porque ele tem aquele desejo de ir para aquele lugar, né, para Nova York, tem gente que quer ir para Nova York. É um dos maiores. É um dos maiores, com Porque certeza. o custo lá de vida É altíssimo. a cidade mais cara do mundo. Mas tem gente que quer Você ir tem para Nova York. Então, só Porque pro- aliás, eu não quero tem conhecer problema. Nova York e estudar inglês. Isso. Agora, só Why not? finalizando a questão da consultoria, você vai lá, eu vou te dar um orçamento, vou te dar 2, 3 orçamentos para Perfeito. você ver, né, para você pensar. E aí, se você não quiser ir naquele momento, você não pagou nada, você né, entendeu melhor o assunto, de repente você fala assim, não, eu vou esperar um pouco, vou me capitalizar um pouco mais. Não tem problema, nada, não pagou nada. Pagou, sei lá, o preço do metrô para ir até a agência. E você presta esse serviço diariamente, você está lá para Diariamente, isso, para estamos fechar, lá. para atender você, meu Exato. amigo internauta, e saber exatamente como ele pode lhe ajudar no alcance desse propósito. Isso. Então você está lá, liga, como é que faz? As pessoas ligam, ou elas vão pela internet. Vai ver que alguém gostou de você e quer conversar com o Fábio. Então, pega o número do WhatsApp. A gente tem um site, nosso site, que é o www.ie.com.br, onde você vai ver quais são as agências. I, vogal, E. I, vogal, E, vogal. IE, que é intercâmbio no exterior. ie.com.br. Você vai buscar qual que é a agência mais perto para você, Perfeito. qual que é mais conveniente para te atender. A gente tem quase 70 agências espalhadas no Brasil todo, então Nossa. em algum lugar vai ter alguém para São te atender. tradicionais no mercado, então. Sim, a gente tem mais de 20 anos no mercado, já tem milhares e O milhares Juliano Dantas tem uma pergunta, desculpa cortar, mas a Bora. pergunta dele é Nós muito estamos boa. aqui para responder Exato. pergunta sua, viu, amigo? Ele é do ramo de direito, né? Ele trabalha há cerca de 6 anos em que ele tem a UAB e ele sempre quis fazer um intercâmbio, mas como ele sempre precisou trabalhar, então ele nunca teve um tempo para isso. E ele tem um certo de receio de deixar o mercado para fazer o intercâmbio. O que você diria para pessoas em situações nesse sentido? Olha, Juliano, o nome dele. Juliano, deixa eu te falar, você sabe como é a tua carreira, você sabe como é que funciona, você mesmo tem que avaliar se você pode fazer por períodos curtos, e a gente tem, por exemplo, curso de English for Law, que é para advogados, e que querem trabalhar em parte de internacionais, de contratos internacionais. Então, existem cursos mais curtos. Ou se você quer, por exemplo... Mas isso ele já precisa ter um pouco de conhecimento da língua, né? Ele precisa ter um conhecimento da língua. Se você quer, por exemplo, fazer um inglês menor só para melhorar a sua Viagem, fluência, tudo, para conseguir se comunicar, interagir, ou para uma viagem, você também vai fazer um curso como se você estivesse tirando férias, e você consegue fazer isso. Agora, se você quer uma coisa mais extensa, né, você tem até possibilidade, por exemplo, de fazer um curso nos Estados Unidos, onde você passa a ter direito de ser advogado nos Estados Unidos. Como?
Existe isso? Existe, porque nos Estados Unidos, né? Nossa, nos Estados Unidos? Sim, o direito nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Tá. Então ele consegue fazer um curso de 2 anos lá e ele tem o direito de advogar nos Estados Unidos. Com uma pós-graduação. Exatamente, é uma pós-graduação. Mas ele tem que ter o TOEFL. Sim, ele tem que ter TOEFL. Então, assim, eu não conheço qual que é a característica dele. As circunstâncias, As circunstâncias. Né? Então, assim, estou Mas mostrando para ele que perfeito, tem cara. Nossa, várias eu não sabia disso. Exato, as pessoas não sabem. Então, existem A muitas expertise do opções. especialista é importante nesse sentido para você saber o leque de opções que há no mercado. Né? Muita gente chega, quero fazer um curso de inglês, e eu mostro outras opções Claro. que a pessoa realmente ela fala assim, não, mas eu não sabia. Então, dá para você, por exemplo, fazer no Canadá ou na Austrália um curso técnico de business ou voltado para turismo, onde você já não precisa ter um inglês muito fluente e você vai ter um certificado, você vai ter um diploma e você, por exemplo, você faz um curso de 6 meses e você pode ficar depois mais 6 meses só trabalhando. Só trabalhando muito na área que você fez o curso. Juliano, Tá? é uma dica fantástica. Tem essa. cursos de 1 ano que você pode ir para o Canadá, você fica 1 ano fazendo o curso, você fica trabalhando enquanto está fazendo esse curso de 1 ano, e depois você ganha mais 1 ano para ficar trabalhando nessa área que você fez o curso. Você fica 2 anos no Canadá legalmente hoje essa trabalhando. sinergia, ela lhe permite N situações que eram absolutamente impensáveis há 10 anos atrás. Não é? E esses tipos de cursos, às vezes, exige só um inglês intermediário. Não precisa ser um inglês avançado, fluente. Não, com inglês intermediário você consegue. Consigo numa primeira viagem, se eu fosse marinheiro de primeira viagem, eu quero fazer um intercâmbio, o Fábio me ajuda, eu quero o mais barato possível, porque eu estou desempregada. Falo o que inglês, você me eu recomendaria? por exemplo, eu falo inglês intermediário e quero dar uma melhorada. Eu quero um curso mais barato possível. Acho que esse é o perfil, lugar, né? Tanto faz o lugar. Hoje, o que eu recomendaria para quem está nessa situação? Vai para a África do Sul, em Cape Town. Cape Town é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que é muito mais segura do que qualquer capital brasileiro. Né, qualquer capital brasileira. O custo de vida lá é bem mais barato do que em São Paulo. É muito, muito parecido, né? Na verdade, nossa... E você consegue fazer com um valor menor o curso, um valor menor a acomodação e um valor menor o teu dia a dia. As passagens aéreas você consegue achar com umas promoções muito boas, abaixo de R$2.000, você consegue fazer. África do Sul. África do Sul, Sua primeira ideia vem aí. Para quem quer melhorar o inglês e tem uma questão orçamentária mais restrita, a África do Sul, eu recomendaria. A África é linda. O clima não é muito diferente do nosso, O clima é maravilhoso. Cape Town é lindo. Depois você sai de Cape Town, você faz aquelas viagens para Namíbia, faz aqueles Saaras que você vai de carro no meio do deserto. É fantástico. Até assim, pegando o gancho, nós temos também, a gente trabalha com intercâmbio, né, mas aí também trabalha com algumas viagens que são complementares ao intercâmbio. Que muita gente faz isso, ela faz um intercâmbio de 3, 4 semanas e depois ela faz uma viagem de lazer, que são viagens normalmente voltadas para intercambistas que saem, por exemplo, para a África, né? Ele faz em Cape Town, aí vai visitar lá a Montanha dos Gorilas, lá na Uganda, fica lá uma semana e vai em tendas. Delícia. Ou sai ali, vai para o Parque Kruger e faz os safaris. Faz os safaris, né? E o pulo mais alto do mundo, de não sei onde, jump. Vai fazer bang jump na Victoria Falls. Imagina! Então, assim, tem lindo, algumas coisas vale a pena, super que a pessoa consegue integrar barato. E fica muito barato. Muito barato, Fábio. Queridos, o nosso tempo terminou. Que pena. O Paulo já quer cortar o meu microfone. E o Paulo corta mesmo, tá? Eu tô com ele, tem que cortar, Paulinho, sabe? Tá falando demais, corta, acabou o tempo, coitadinho do Fábio. Tinha tanta coisa pra falar pra gente. Muita coisa. Mas pra terminar, tinha uma coisa que eu queria e eu acabei esquecendo durante o programa. Eu nem fechei meu contrato de intercâmbio ainda. Também não. Como é que você já tá dispensando o Fábio, rapaz? A gente percebe Nós precisamos fechar contrato. Um número de brasileiros muito descontentes com o Brasil. Inclusive, no ano passado, saiu uma pesquisa, Salete, que falava que mais da metade dos jovens, se pudessem, sairiam. E, no geral, 60 milhões de brasileiros, mais de 60 milhões, sairiam do país
se pudessem. Os jovens não têm- E não têm para esse futuro. pessoal que está aí desmotivado com o Brasil, você acha que o intercâmbio é uma boa opção? Vai embora, vai estudar, sai fora, pega seu 13º, seu fundo de garantia, investe aqui, que o Fábio lhe dá um bom conselho. Olha, eu diria o seguinte, o intercâmbio, ele deveria ser alguma coisa para ser feita e tá, né, no top of mind de todo mundo, independente se o país tá ruim ou tá bom. Mesmo que estivesse bombando, tivesse ótimo, mesmo assim, eu acho que todo mundo tinha que pensar em fazer um intercâmbio, mandar seu filho fazer um intercâmbio, um high school. Ampliar os seus horizontes culturais. Isso eu né? acho que vai ser fundamental, independente da situação econômica do país. Lógico que, com a situação econômica pior, esse assunto ganha mais relevância, né? Então, o que eu falaria para essas pessoas, se você tem a possibilidade, procura uma agência, tá? Procura Faça ver essa quais são as possibilidades para você, porque eu mando muita gente que vai mesmo com esse objetivo de emigrar, né? E no máximo o que a pessoa pode acontecer? Ela chega lá, ela mudar de ideia ou o país melhora, ela volta muito melhor preparada, né, para retomar uma carreira aqui. Então, assim, nunca vai ser um tempo perdido. Sempre vai ser... Pelo contrário. Vai ser a crescer para a pessoa, não só para a parte de carreira, mas pessoalmente. Porque você tem pessoas que já acabaram todo o seu ciclo profissional e hoje estão fazendo intercâmbio. Por quê? Porque é uma satisfação pessoal, ou ela quer passar a viajar com mais independência, ela quer poder viajar o mundo inteiro sozinha ou em casal, que agora estão aposentados e querem ter essa independência, essa experiência também. Então, tem de tudo. Um programa que é muito legal e para um grupo que está muito atingido pela crise, que são os universitários, que não conseguem arranjar emprego, tem um programa super legal que é nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, você pode trabalhar nos Estados Unidos. Você trabalha lá em resorts, em estações de esqui, restaurantes. Opa, trabalhar na Disney. Dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. Ah. Por quê? Porque as férias aqui, as férias longas nossas... Mas isso onde, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Colorado, Wisconsin. Então, principalmente assim, na parte das regiões frias, que é a temporada de inverno deles, e eles precisam de muita mão de obra. Então, mas a gente também tem na Califórnia, tem na Flórida algumas oportunidades. E esse é um bom momento para você... Aí, o Fábio tem tudo que a gente quer. Para você contratar. Você precisa de um inglês intermediário, porque você vai precisar... Se vira bem. E brasileiro acaba se virando bem. Você já sai com o emprego garantido daqui, porque você vai fazer entrevista por Skype, os empregadores vêm aqui, eles fazem a gente faz uma feira, a IE monta uma feira com os empregadores para fazer as entrevistas. Bárbaro. E uma coisa legal, a gente não pega mais candidatos do que vagas. Então você vai fazer uma entrevista para você só certificar que você está qualificado para aquela vaga. Você não vai concorrer com ninguém. Perfeito. Puxa, eu fui bem, mas aquele cara foi melhor. Não. Se você foi bem, tem feira, né? Quando que acontece essa feira? Essa feira acontece em agosto. Agosto, né? Gente. Em maio já vai estar saindo a lista de empresas, a primeira lista de empresas. Rapaz, olha a dica do Fábio. Tá anotando? Tá anotando? Olha aí, a feira. Você se candidata a quais os cargos lá que você quer, para quais empregadores, e você vai fazer um programa de intercâmbio que você vai praticar o inglês. Olha, não vou dizer assim que é todo mundo, porque vai depender do esforço pessoal de cada um. Mas tem gente que volta com mais de $10 mil nesse programa. Celção, 38 mil reais de acordo com a cotação de hoje. Fábio, vamos embora. Fábio, muito obrigado por vir. Eu que agradeço. Gratidão, obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos te procurar para fazer um intercâmbiozinho básico, né? Juntar o útil ao agradável. Temos aí uma manha maior no inglês e a aculturação, aculturamento, não é isso? Exatamente. Que é o mais importante que essa convivência aí com os diversos países. Aculturamento ou aculturação? As duas coisas são diferentes. Bom, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui explicando e de repente estar auxiliando aí, né, o pessoal que está assistindo. Eu acho que isso é importante, né? O pessoal às vezes tem uma luz, às vezes não tinha ideia das oportunidades. Isso é legal da gente estar trazendo aqui, né? E aguardo vocês, né? Vamos lá.
Falei, se eu puder voltar de novo aqui para esclarecer mais alguma coisa, algum ponto, de repente abordar algum assunto em específico, eu estou à disposição. Tá? Nosso internauta, Fábio. Aí ele manda para a gente, tá? Não, traz o Fábio de novo para a gente tratar exclusivamente disso. Fica a critério de vocês. Se o programa foi bom, se o tema bateu, é exatamente o que você está procurando, vai lá, escreve para a gente. Obrigada, Fábio. Obrigada, Paulinho. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima.